A paz do Senhor Jesus, né? Vamos falar hoje sobre a lei de Moisés. Queria trazer alguns conceitos iniciais. Bom, nós sabemos que todas as pessoas vivem debaixo de regras, de ordenanças e não há como escapar disso. Então, faz parte da nossa convivência social. Nós vamos imaginar aqui uma situação onde no início da civilização nós não tivéssemos, as pessoas estivessem convivendo e não houvesse nenhuma incidência de furto, nenhuma ocorrência de alguém tomando aquilo que não lhe pertence. Então, nesse caso, não haveria o menor sentido de se criar uma regra não furtarás. Isso é uma coisa que não acontece, não faz sentido, não tem utilidade. Imaginamos agora uma outra situação. A situação em que nessa mesma sociedade primitiva começassem a ocorrer alguns casos de furto, então viesse a população toda se reunisse e decidisse criar a regra, não furtarás. Então, a partir daí, a pessoa agora ela não furta, porque existe uma regra que proíbe, e se ela furtar, na própria regra contém uma pena para que ela possa pagar pelo descumprimento da regra. Bom, agora a terceira situação seria a seguinte: imagine que no início, não havendo regras, começassem a haver casos de furtos, viesse então a população, definisse a regra não furtarás, e passassem centenas e centenas de anos, e as pessoas se acomodassem, se habituassem àquela regra, e mais, que passassem a entender, né, o sentido maior de que seria o respeito à propriedade alheia, e eles não cogitassem mais essa possibilidade de tomar aquilo que não é seu. Bom, então, embora a regra tenha sido criada, ela perde a sua utilidade por conta da consciência que se desenvolve naquela sociedade. Bom, agora, em relação ao povo de Deus, passaram como escravos mais de 400 anos no Egito e foram libertos pela mão de Deus e por meio de um líder, que foi Moisés. O propósito de Deus era libertar o povo, o propósito de Deus era salvar o povo, o propósito de Deus era preservar o povo de uma extinção. Então, as pessoas saindo ali no deserto, com vários riscos para as suas próprias vidas, o Senhor ele vem e estabelece uma série de regras e ordenanças, que no caso aqui são as leis dadas a Moisés, que o propósito era preservação do povo contra a extinção, para a salvação das pessoas. Então, o propósito da lei era preservar e salvar o povo de Deus. E nisso, lógico, quando nós falamos de salvação, quem salvaria, quem estava ali agindo em favor do povo e salvando o povo era Deus. Então, no meio dessas regras, dessas ordenanças, haviam as leis de relacionamento do povo com Deus. Pois bem, agora vamos imaginar a seguinte situação. Você tem as regras que eram dadas ao povo para que eles pudessem ser instruídos sobre a vontade de Deus, que na verdade a finalidade última era a própria salvação das pessoas. A vontade de Deus era salvar aquela população. E estabeleciam algumas regras de proibições. Proibições: não matarás. Não, era proibido matar. Então essa era a regra. E vamos imaginar agora que num futuro, as pessoas criassem a consciência agora, por meio de um ensinamento de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. Então eu compreendi que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Bom, se eu realmente entendi que eu devo amar, a possibilidade de matar o próximo ela está eliminada. Porque se eu compreendi o que é o amor, a atitude que eu tenho em relação ao próximo, então é impensável matar o próximo. Então, seria mais ou menos assim: você tem uma criança que, enquanto ela é pequenininha, você a corrige dizendo: não coloque a mão na tomada, não pode, você dá um tapinha nela, você mostra ali uma reprovação todas as vezes que ela vai para colocar, você proíbe, não pode, e simplesmente assim. A criança ela não entende exatamente, ela nunca tomou um choque, mas ela sabe que aquilo não pode, que é proibido pela sua mãe, é proibido colocar o dedo na tomada. Bom, ela vai amadurecer, ela vai crescer, e vai chegar um momento que ela não vai mais colocar o dedo na tomada, não porque
seja proibido pela mãe, mas porque ela já sabe que é perigoso, que aquilo ali vai lhe proporcionar uma dor, um desconforto, até um risco mesmo da sua própria vida. Então, a mesma coisa aconteceu com a lei. A lei de Moisés, ela foi dada ao povo para estabelecer regras, limites, proibições e ordenanças para a salvação das pessoas. E coisas que em determinado momento eles nem sabiam porque não podiam fazer. Ou não sabiam porque era para fazer e também não sabiam porque não era para fazer. Mas que com o amadurecimento, com o passar do tempo, hoje nós compreendemos perfeitamente que algumas coisas de fato eram prejudiciais e hoje nem passa mais pela nossa cabeça de fazer certas coisas que a lei proibia. Então, por conta da nossa consciência que nós temos muitas vezes adquirida até pelos ensinamentos de Jesus, a consciência que nós temos do respeito que devemos ao próximo, do amor ao próximo e do amor a Deus. Então, muitas coisas elas são absolutamente desnecessárias. Então, eu não precisaria hoje que uma lei me dissesse para eu lavar as mãos antes de comer. Embora isso fosse uma tradição dos fariseus, mas vamos imaginar que eles tinham essa regra. Hoje eu não precisaria disso, isso é uma coisa natural, que nós aprendemos já na infância, as questões de higiene. Então, todas as vezes que eu vou me alimentar, eu naturalmente, automaticamente eu vou ali e lavo as minhas mãos. Eu não faço isso porque existe uma regra, não faço isso como um ritual de purificação. Eu faço isso naturalmente como uma questão de higiene. Então, a minha compreensão hoje ela é diferente da compreensão que as pessoas tinham no tempo de uma ordenança, no tempo de uma lei. Eu simplesmente não faço porque eu entendo que aquilo fará mal para a minha vida. Então, nesse mesmo sentido, vieram algumas passagens bíblicas que dizem o seguinte. A primeira de Romanos, capítulo 10, verso 4, diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, o que na verdade ele está dizendo são duas coisas que podem ser entendidas daí. O fim da lei é Cristo, ou seja, por meio de Cristo, com o advento de Cristo, a lei, então, ela chega a um esgotamento, a uma extinção. E isso aconteceu em diversas situações. Por exemplo, hoje ninguém mais mata cordeiros para alcançar de Deus o perdão dos pecados. Então, essa é uma regra que, a partir de Jesus, ela acabou perdendo toda a sua utilidade e ela, então, chegou a ser extinta. E a outra é onde você pode entender como o fim da lei é Cristo, ou a finalidade da lei é Cristo, é apontar para Cristo, é levar o homem até Cristo. Então, esse sentido também ele é perfeitamente possível. Então, nós temos, inclusive, um texto de Gálatas, capítulo 3, verso 24, que diz que a lei ela foi o nosso tutor até Cristo, ou seja, aquele conjunto de regras que nos ajudou, nos preservou, até que nós alcançássemos perfeitamente a salvação que se revela em Jesus Cristo. Então o povo foi cuidado por Deus, mesmo sem entender muitas coisas, foi cuidado até o advento de Cristo. Então, a lei como tutor. Então, o fim da lei também foi conduzir o homem até Cristo, porque a própria lei apontava para Cristo em seu sacrifício. Mas também nós temos aqui o outro texto que diz o seguinte, que a lei ela sombra das coisas que haveriam de vir, mas não a realidade das coisas, mas apenas uma sombra, uma representação. E de fato, quando nós olhamos para uma sombra, nós não temos definições, mas quando nós olhamos para o objeto real, aí nós temos definição de cores, de detalhes que a sombra não nos permite identificar. Então, quando o Senhor ele diz ali em Hebreus que a lei é sombra de coisas, ou seja, a lei, por meio da lei, as pessoas não tinham a compreensão, a completa compreensão do projeto de salvação que o Senhor havia preparado para se consumar em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essas duas coisas que são importantes neste momento nós guardarmos. A lei, ela é uma preparação do povo para que ele possa
medida que ele amadureça, compreender melhor a vontade de Deus por conceitos diferenciados, não por obrigações, mas simplesmente por uma consciência espiritual e que veio por meio de Jesus Cristo, né? Conforme os exemplos que eu dei, o exemplo de ama o teu próximo como a ti mesmo, então não faz sentido matar se eu amar realmente o meu próximo. Então hoje eu não mataria uma pessoa, não mais porque a lei proíbe matar, mas simplesmente porque a ordem é amar. Então é totalmente diferente. E a segunda questão é que aquilo que a lei não me permitia conhecer precisamente sobre o projeto de salvação, eu tenho pleno conhecimento hoje, quando eu olho para a vida, para a obra de Jesus e por todas as profecias que apontavam para este projeto de salvação de toda a humanidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, são as duas coisas importantes sobre a lei. A lei, ela deve hoje, então, definir o meu comportamento? Não. A lei, ela me conduziu o homem ao longo dos homens a um amadurecimento para que eles pudessem agora ser conduzidos pelos ensinamentos de Cristo. E se eu não enxergava alguma coisa bem por meio da lei, hoje, por meio de Jesus Cristo, eu posso enxergar claramente todas as coisas. Então, fica na paz do Senhor Jesus, guarde bem esses conceitos, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre Jesus ter vindo para, não para revogar, mas para cumprir a lei. Até a próxima oportunidade, fica na paz do Senhor Jesus.